tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Laiane Silva e hoje nós vamos falar sobre plano de reforma. Bora lá? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o plano de reforma, sobre a NBR 16280 e explicar, um pouco do histórico, por que foi necessário fazer uma norma sobre reforma e as informações necessárias para colocar nessa documentação. Essa norma ela foi criada em 2014 devido a diversos acidentes que foram acontecendo na construção civil envolvidos na edificação, envolvidos com reformas. Um exemplo muito importante da época foi o desabamento do edifício Liberdade e mais 2 edifícios juntos em 2012, lá no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece essa história, mas era um edifício que no início ele tinha 15 andares, depois passou para 20. Durante a perícia eles verificaram, teve esse acréscimo de 5 pavimentos, eles verificaram que era um edifício intercalado, Ele tinha alguns pavimentos menores do que outros e foram feitos acréscimos diários que também davam uma sobrecarga na edificação, além dos pavimentos adicionais. E também, na própria perícia, eles descobriram que removeram elementos estruturais da edificação que, junto com a sobrecarga, ocasionou esse desabamento. E é claro que a norma não foi só por causa desse acidente, esse foi um dos acidentes que acabou gerando uma certa pressão de fazer uma norma que compreendesse essa parte de reforma. Então a norma foi publicada em 2014, ela foi reformada, foi atualizada em 2015 e ela fala basicamente sobre o plano de reforma, entre outras coisas. Essa norma, ela visa assegurar o desempenho da edificação conforme ela está sendo utilizada e projetada, e assegurar também como o próprio nome diz, a segurança. E essa segurança ela é garantida quando a gente envolve profissionais habilitados nesse processo de reforma. Então, o que seria esse plano de reforma? Na verdade, algumas pessoas chamam de laudo de reforma também, mas assim, o plano de reforma ele descreve melhor essa questão, porque um laudo ele vai fazer só a descrição e na verdade o que a norma pede é um pouco além dessa descrição. Além dessa descrição do que você vai fazer, de como você vai reformar, por que você vai fazer, como vai ficar, toda essa parte que está englobada também no projeto. Não necessariamente toda reforma tem projeto, mas se tiver projeto ele tem que ser anexado. Vai ter lá informando também quais são os responsáveis técnicos. Então pode ter o responsável pelo projeto, o responsável pelo laudo, o responsável pela execução. Pode ser um para todos esses, pode ser mais do que essa quantidade, vai depender das disciplinas envolvidas e dos profissionais mesmo, porque são serviços separados. E é bom enfatizar isso, que não é quem faz o projeto que tem que ceder esse laudo, não é quem faz a execução. É um serviço que ele pode ser contratado à parte ou junto com esses outros serviços que eu mencionei. E lá, além dessas informações dos responsáveis técnicos e das informações das modificações que vão ser feitas na edificação, precisa conter um cronograma informando o que será feito e como vai ser feito, Então, se você tiver, por exemplo, um horário para barulho, você tem que colocar lá que vai ter demolição tais dias, tais horários, para poder avisar para todos os vizinhos, que vai ter esse incômodo de ter barulho naquele horário. E como eu disse, o próprio horário de funcionamento dessa obra, vai trabalhar de tal horas a tal horas. Geralmente o condomínio tem as normas de horários, mas assim, é bom informar, às vezes você vai trabalhar menos, não sei. É bom informar também quais são as pessoas que estão autorizadas, qual empresa vai executar essa reforma,
a destinação dos resíduos, porque querendo ou não, infelizmente, obras gera resíduo e esse resíduo tem que ser descartado da forma certa. Então você tem que explicar que o resíduo vai ser retirado de tal forma lá no seu plano de reforma e você precisa entregar isso para o gestor responsável da edificação por um todo. E assim, eu já expliquei um pouquinho, né, sobre o histórico, por que essa norma foi criada, né, por diversos acidentes. E aí eu sei que existe aquele questionamento, mas é realmente importante? É realmente relevante? Então, a norma é extremamente importante para assegurar que tenha um profissional junto ali, que tenha analisado se pode, o que não pode. E assim, às vezes a gente recebe algumas mensagens, né, algumas dúvidas, tipo, poxa, eu estou instalando um ar-condicionado e eu vou ter que fazer um laudo de reforma, como assim? E entre outros, né, que o ar-condicionado é bem comum de ser instalado, porém, um ar-condicionado ele tem uma instalação elétrica que tem que ser feito corretamente, ele tem uma fixação da condensadora, que é aquela parte externa, que tem que ser feita no lugar certo, tem que ser feito também corretamente, tem a questão do dreno e tantas outras coisas que podem dar problema. O dreno pode dar uma infiltração se não for instalado no lugar certo. A instalação elétrica pode causar um curto-circuito e assim, tem algumas pessoas que infelizmente quebram elementos estruturais para poder fazer ajustes, pequenos ajustes. Então há sim uma necessidade de ter um profissional técnico envolvido, até porque você pensa assim, hoje é você instalando um ar-condicionado, né? Vamos continuar com esse exemplo. Amanhã seu vizinho instalando 2, aí depois fulano, ciclano. Então uma coisa que precisa ser organizada para poder assegurar, né, que a sua edificação ela não vai ter problemas com isso e também para não desvalorizar, porque se cada um faz de um jeito, se não tem um histórico, acaba desvalorizando a edificação como um total. E também, né, a gente tem questões de casos mais graves, como, por exemplo, reformas que as pessoas acabam tirando elementos estruturais, ou se é uma alvenaria estrutural e a pessoa acaba demolindo. Então essas coisas, acaba que não é o morador que vai saber de todos os problemas, todas as questões que precisam ser verificadas. É o profissional. E esse profissional é um engenheiro ou um arquiteto. E ele vai emitir junto a responsabilidade dele ligada a esse serviço, que é a ART para o engenheiro e a RRT para o arquiteto, dependendo aí de quem você contratar. Então, é sim importante. Infelizmente, às vezes pode dar uma dor de cabeça, mas pense que é para o melhor. Se você for um morador, por exemplo, e se você se deparou com essa questão de planos de reforma, pense que apesar de ter que resolver toda essa questão e contratar um profissional, que esse profissional vai fazer essa documentação para você, não precisa se preocupar aí com o que eu citei, ele vai seguir a norma tudo certinho. Pense que o gestor, o síndico, ele está garantindo o desempenho da sua edificação, ele está pensando mais para frente, ele está pensando talvez em um planejamento, porque se aumentar, por exemplo, a demanda elétrica de cada unidade, eventualmente vai ter que planejar um retrofit de todas as instalações e por aí vai. Então, não tem uma situação que a aplicação da norma de reforma não seja benéfica para o todo, né? Às vezes pode ter sim alguma situação chata, mas pense que é para garantir, né, que não vão ter problemas futuros. E é isso que eu tinha para falar um pouco sobre planos de reforma. É claro que o profissional que você contratar, tanto para fazer essa parte de planejamento, para fazer esse laudo, contendo todas essas informações, ou para execução, pode te explicar melhor, né? Esse aqui é só uma introdução do que é essa NBR 16280. Você pode também dar uma olhada nela, não tem problema nenhum. Se eu ajudei de alguma forma, me avisa aqui, dá um like, né? Se inscreve nesse canal, porque vai ter bastante informação legal, informação aí de construção civil, para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais e para realizar aquela intervenção criativa. Até a próxima!